Fala pessoal, tudo bem? Na última aula, nós falamos sobre a questão do milagre econômico e chegamos até a década de 80, que é conhecida como a década perdida. Hoje nós vamos estudar por que essa década é conhecida como a década perdida e por que algumas pessoas não falam que foi uma década perdida, mas sim uma década ganha, tá? Primeiramente, eu quero que vocês possam, com o fim dessa aula, reconhecer a década de 80 como um período de crise econômica, daí o nome década perdida, tá? Analisar o fim de um modelo de desenvolvimento econômico, que é o que foi seguido durante o período militar, e entender as particularidades das indústrias do capital interno, tá? É importante também, como eu falei para vocês ali, década perdida por conta da questão econômica que a gente vai ver aqui. E é uma década ganha porque a década de 80 ela marca o fim da ditadura e o início do processo de redemocratização aqui no Brasil, ok? Então vamos lá. Ô, gente, a década de 80 ela foi marcada pela estagnação econômica, ou seja, o Brasil vinha de um período por aumentos sucessivos do PIB, grande ganho econômico, mas como nós vimos, esses aumentos sucessivos de PIB, eles não foram repassados para a sociedade e havia uma grande concentração de renda muito significativa ainda no nosso país, tá? E o que aconteceu? Diante dessa conjuntura, ou seja, da década de 80, onde a gente teve uma estagnação do PIB, a gente pode dizer que os anos 80 eles colocaram às claras as limitações de um modelo de desenvolvimento dominante, apresentado até o momento como o mais adequado à realidade brasileira, que foi o modelo antigo. Tá? O baixo crescimento econômico no período tem ligação direta com a expansão da dívida externa. Como nós já vimos, a dívida externa ela passa a aumentar aqui no Brasil no fim da década de 50 com o JK, tá? Quando o capital estrangeiro ele é responsável por praticamente todo o capital que é investido no processo de industrialização. Mas a gente vê que depois os militares eles realmente abriram a economia para o capital estrangeiro e nós pegamos muito empréstimo. E esses empréstimos, não sei se vocês se lembram, eram feitos através de juros flutuantes, então não era um juro fixo. Você não vai pagar 2% ao mês. Você assinou hoje pagando 2%, mas como o juro é flutuante, ele oscila, você pode, no fim do mês que vem, pagar 10%. Então, isso foi o que mais, desculpa a expressão, sacaneou com a economia brasileira. Ai, gente, tô com uma rinite que tá me matando, mas continuando. Então, o que acontece? O baixo crescimento econômico do período tem ligação direta com a expansão da dívida externa, como eu já falei para vocês, e com o peso que ela representou sobre a economia devido à necessidade de pagamento dos juros, que eu falei para vocês, dos juros flutuantes. Em outras palavras, as políticas econômicas adotadas anteriormente e que geraram crescimento econômico também determinaram consequências negativas na década de 80. Ou seja, nas décadas de 60 e 70 tudo foi uma maravilha, mas depois a conta chegou. Tá? Eu quero que você observe esse gráfico aqui comigo. Como foi o aumento da dívida externa no Brasil aqui. Isso aqui em bilhões de dólares. Observa que em 1979, quando o Brasil ainda estava ali mais ou menos quase no fim do auge do milagre econômico, a nossa dívida externa era de 44 bilhões e 300 milhões de dólares. Agora, em 1985, 6 anos depois, mais do que duplicou. Foi para 91 bilhões e 600 milhões de dólares. Então, a década de 80, a crise que se instala aqui está relacionada com esse aumento significativo da dívida externa e a gente tinha que pagar. Tá? E essa dívida externa, resultado de políticas de investimento de capital estrangeiro. Tá? Então, vamos continuar aí. Gente, a gente pode afirmar que os problemas econômicos da década de 80, que é chamado de década perdida, tem relação direta com a crise da dívida externa. Tá? O peso dessa dívida ele contribuiu para um desajuste geral na economia e para um avanço expressivo da inflação. O que é a inflação? É o aumento dos preços. Tá? E quando a inflação ela aumenta de maneira significativa e descontrolada, ela vai afetar quem? Os mais pobres principalmente. Tá? O que a gente está vendo hoje. Um arroz que outro dia era R$18 está R$27. Tá? Então o que acontece? A década de 80 ela afetou diretamente os pobres. Os pobres foram os que sofreram mais. E aí, olha aqui, gente.
como que é os indicadores econômicos de 81 a 84 no Brasil, quando ainda nós tínhamos o período militar. O crescimento do PIB, que antes, lá no milagre econômico, a gente viu que chegou a 14%, em 81 foi menos 3,1%, só foi positivo nesse período em 1982, que foi 1,1%, o que é praticamente nada, tá? Em 1980, a gente viu aqui que 5,7% também de aumento em 1984. Mas 83 e 81 foram o quê? Crescimentos negativos. A dívida externa só aumentou, como você pode observar aqui, e o que era a dívida, sim, em comparação com o PIB, também foi uma coisa gigante. Em 1981, 23,3% do PIB estava relacionado com o pagamento da dívida, ou seja, correspondia ao valor da dívida. Já 3 anos depois, esse valor foi para 43%. Tá? E olha que a taxa de inflação chegou a 220% no ano de 1984. É como se você fosse hoje comprar algo a R$10 e amanhã ele foi para 30. Tá? Então, esse processo de não conseguir controlar o avanço da inflação foi uma das coisas que mais fizeram com que a economia na década de 1980 fosse uma década o quê? Uma década perdida. É importante lembrar que esse grande salto da dívida nos anos de 1980 em relação aos 1970 não estava relacionado aos empréstimos que foram novamente feitos, e sim ao aumento da taxa de juros. Daí o perigo que o Brasil se expôs ao assinar contratos de juros flutuantes. É o que a gente já falou para vocês. O que são os juros flutuantes? São os juros que não respeitam um patamar. Hoje pode estar 2%, amanhã pode estar 100%. Tá? Nesse período, gente, de 79 a 85, e depois de 85 até 89, a gente teve 2 presidentes. A gente teve o João Figueiredo, que é esse que está aparecendo aqui para você, e o José Sarney, que é senador até hoje, ou seja, que faz da política uma profissão, o que é erradíssimo. Tá? Por que a gente menciona esses dois? Porque além das questões econômicas, a década de 80 tinha como importante componente a situação política. Os 2 governos do período de João Figueiredo, que foi de 79 a 85, e do Sarney, que foi de 85 até 89, foram marcados pela baixa popularidade e pela consequente fragilidade para implementar grandes ações, ou seja, a população não apoiava esses governos de forma alguma. O João Batista Figueiredo, ele foi o último presidente da ditadura militar. Tá? Ele concluiu o processo de abertura política iniciado durante o governo do Geisel, que a gente viu na outra aula. O seu mandato ele foi marcado pelo aumento das pressões por redemocratização, ou seja, a população pressionava para o fim da ditadura. Tá? E também ele defendia que a abertura democrática seria realizada de maneira lenta, gradual e segura. E revelou um autoritarismo ainda presente em seu governo, ou seja, ele estava fazendo a transição da ditadura para a democracia, mas mesmo assim ele ainda era caracterizado pela população como um cara bastante ditador. O José Sarney, gente, ele foi o vice do presidente eleito indiretamente, o Tancredo Neves, que é o avô do Aécio Neves. Só que o Tancredo Neves ele morreu antes mesmo de assumir a presidência. Isso ratificou a baixa popularidade do Sarney, que pertencia ao partido que apoiava politicamente a ditadura militar. Ou seja, já era um período de democracia, praticamente, só que ele apoiava a ditadura. Assim, a força política na época também era muito, muito baixa. Tá? E aí, gente, para poder, de alguma forma, melhorar a situação econômica do Brasil, várias estratégias foram criadas. E aí, o que fizeram? Em fevereiro de 1986, foi lançado o Programa de Estabilização da Economia Brasileira, conhecido como Plano Cruzado. Tá? Cuidado para você não confundir isso. Tá? Ele tinha como principal objetivo a reorientação da economia para o novo ciclo de crescimento, o controle da hiperinflação, ou seja, do aumento dos preços, e a recuperação da confiança e da credibilidade no país. O que era o Plano Cruzado? Era a criação de uma nova moeda para substituir a anterior. O Plano Cruzado ele foi criado em 86, como você já viu, e ele veio para substituir o Cruzeiro. Tá? Cuidado que eles fazem essa inversão para te pegar. O Cruzado vem após o Cruzeiro. E o Cruzado, depois ele vem ser substituído, no caso, pelo Real em 1994, que, se eu não me engano, é a moeda que
tem a maior durabilidade até hoje. Mas enfim, pessoal, o sucesso inicial do Plano Cruzado, ele alavancou a popularidade do Sarney, chegando a altos níveis de aprovação. Entretanto, pela falta de medidas mais profundas, o programa começou a enfraquecer e malogrou, ou seja, e deu errado. Tá? Diversos fatores colaboraram para o fim desse plano. Quais são esses fatores? Primeiro, o congelamento no final da cadeia produtiva não atingiu os custos de produção, tá? De modo a compatibilizar os gastos e os lucros de cada etapa do processo produtivo, o que gerou prejuízos para alguns setores. Ou seja, o Plano Cruzado beneficiou algumas áreas e afetou negativamente outras. Tentaram compatibilizar em um único plano a redução da inflação, o crescimento econômico, tá? E a distribuição de renda. A melhoria na distribuição, aliada à expansão das atividades econômicas, elevou o poder de compra dos trabalhadores, ou seja, as pessoas começaram a ter mais poder para gastar. Só que na hora que você passa a gastar mais, você aumenta os preços. Então, na verdade, o controle da inflação não existiu. Se eu pegar 10 milhões de reais e jogar na casa de cada brasileiro 10 milhões, na verdade eles não vão estar mais ricos. Amanhã nós estaremos todos mais pobres, porque todo mundo com 10 milhões, todo mundo vai poder comprar. Um computador que é 2 mil reais, porque tem um número limitado de pessoas que conseguem comprar, a partir do momento que todos podem comprar, ele vai para 200 mil reais. Então você diminui o seu poder de compra. Foi isso que aconteceu. Tá? No caso ali, houve primeiro o aumento do poder de compra, aí as pessoas passaram a comprar, no que passa a comprar, a inflação passa a subir, no que passa a subir a inflação, seu dinheiro perde o poder novamente. Tá? O aumento do consumo em escala maior que a capacidade de produção, atraído pelo congelamento e pela antecipação das compras pelos consumidores, provocou a escassez, o desabastecimento, a retirada de bens das prateleiras e a cobrança do ágio, ou seja, diferença a mais cobrada sobre o valor convencionado de determinado bem ou produto. Então a gente passou a ter até escassez de alimentos. E o consumo também reduziu a poupança, diminuindo as reservas internas do Brasil. Então o Plano Cruzado, que veio para substituir o Cruzeiro com várias ideias, na verdade depois levou a um prejuízo muito grande o país, tá? E aí, gente, como a gente já falou, a gente explicou até agora a situação do... Por que foi uma década perdida? Por conta das questões econômicas. Agora a gente vai falar por que alguns autores afirmam que na verdade foi uma década ganha. Ô, gente, embora denominada de década perdida, o âmbito econômico no início de 80 até 90, foi para a sociedade um período de grande renovação política, quando houve o fim do regime autoritário e antidemocrático aqui no Brasil. A população dessa época participou da construção do processo democrático que debate e da formulação da legislação e das políticas públicas que culminaram na elaboração da nova Constituição de 88, que é utilizado até hoje. A Constituição, gente, que é considerada uma Constituição cidadã, como também era reconhecida, consolidou princípios como direitos sociais, respeito à diversidade e à cidadania e a garantia de atendimento universal às necessidades básicas da população, como a educação e a saúde. O SUS, por exemplo, foi criado na Constituição de 1988. No entanto, gente, essa transição do regime autoritário para o regime democrático seguiu um direcionamento político de conciliação, o qual buscou enfrentar as desigualdades históricas da sociedade brasileira sem que houvesse um embate com as elites econômicas e com os antigos detentores do poder, e uma ruptura com o caráter conservador do Estado brasileiro. Então, assim, nós passamos de uma ditadura para uma democracia, só que várias características do período ditatorial, como o predomínio das elites mandando no Brasil, continuou. Então foi uma democracia, entre aspas, até hoje, né, gente? A gente acha que está numa democracia, mas tem tanta coisa que a gente não pode falar, não pode fazer, tá? E aí, nesse período de redemocratização, a gente pode marcar aqui algumas coisas que aconteceram. Primeiro, houve a reorganização partidária, ou seja, surgiram novos partidos aqui no Brasil, em 1980, tá? Em 1982, houve eleições diretas para governador, ou seja, as pessoas que escolhiam um governador, antes não, no período da ditadura, e eleição direta para prefeito das capitais, a partir de 1985. Houve a campanha para as eleições diretas em 1984, o Congresso Constituinte, aberto à participação popular, surge de 1987 a 1988, e
a Constituição Cidadã de 88 e a eleição direta para presidente de 89, conhecida como Diretas Já, que contou com a participação de diversos setores da sociedade brasileira, manifestando-se pelo fim do regime militar e pela liberdade democrática. Ou seja, década perdida por conta das questões econômicas, principalmente pelo aumento da dívida externa relacionada à questão dos juros, tá? E uma década ganha por conta da redemocratização do Brasil, ok? Espero que você possa ter aprendido muito com essa aula. Até a próxima. Abraço.